Boa noite, pessoal. Good evening, Kimberly. Welcome to our group. And, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos para o nosso grupo de estudo hoje. Temos a alegria de receber a professora Kimberly Rios. A professora Kimberly, ela é doutora em comportamento organizacional. Kimberly, I'm going to introduce you to the group in Portuguese, okay? Okay. Yeah. E ela é professora associada do Departamento de Psicologia da Universidade de Ohio. E ela tem muitos estudos publicados. A Evelyn vai colocar ali no chat a lista de vários trabalhos que ela já tem publicado. Assim, se vocês quiserem ter acesso às publicações dela, podem fazê-lo mais tarde, né? Então, hoje a professora vai falar conosco sobre delineamentos experimentais. Dicas sobre como manipular variáveis independentes em psicologia da religião. Talvez seja uma boa ideia traduzir para ela, Sebastian, alguma coisa que eu falei, né? O que você acha? Pode ser. Uhum. Okay, Kimberly. So Mary said that she talked about your CV. She said that you were a professor at the Ohio University and that you will be talking to us about the limits in religious experiments. Yes. Nós temos a alegria também de ter várias pessoas do grupo do professor Wellington Zangari, que estão aqui conosco hoje, e temos também a gratidão de ter o Sebastian como o tradutor da palestra da Kimberly. Então, nós combinamos com a Kimberly que ela vai ter meia hora para a apresentação, e porque em função da tradução, nós vamos ter então o dobro disso, né? Mais ou menos. E aí a gente tem tempo para perguntas e respostas. After your presentation, we can ask you some questions. Okay? Yes, of course. So thank you for coming to contribute with us and to share your knowledge with us. Thank you. Thank you for having me. It's an honor to be here. Yeah. So you can start. Okay. I will share my screen with a PowerPoint. Então ela vai compartilhar a tela com uma apresentação em PowerPoint. Can you see my screen? Yes, we can. Okay, great. So this evening I will talk about strategies for manipulating independent variables in psychology of religion. And I will start with a brief review of experimental design. Então, hoje nós vamos falar sobre como manipular variáveis independentes na psicologia da religião e sobre a estratégia para manipular essas variáveis na psicologia da religião. Okay, when you have a sample of participants and would like to manipulate an independent variable, the idea is that you change just one thing and see what difference it makes. And that is referred to as 2 or more experimental conditions. Então, quando você tem um grupo de participantes e você quer fazer um estudo, a ideia é de trocar uma das variáveis e ver o que acontece. Kimberly, I will ask you just to do it a little bit smaller. Okay. Otherwise, I can't remember. Thank you. Okay. So in a basic experimental design, there are 2 conditions. Então, no desenho básico de experimentação, tem 2 condições básicas.
in one condition, the independent variable, or the cause, is present. In the other condition, the control condition, this independent variable is absent. Então, no desenho básico, de um lado, a variável que a gente quer observar, que a condição está presente, no outro grupo não. And the idea is to see whether changing this one thing will affect the dependent variable or the outcome. E a ideia é de ver se alterar essa variável vai alterar o resultado final ou as variáveis correlatas. Experimental designs can get more complicated than just two conditions, but we will begin with only two and then go from there. Os experimentos podem ser mais completos aqui com duas variáveis, mas nós vamos começar primeiro com esse caso de duas variáveis. As an example, I will pull from my own research area, in which I have examined the independent variable of whether or not scientists are religious. Vamos começar com os meus próprios estudos, onde a variável principal era verificar se os próprios cientistas eram religiosos ou não. Within the United States, science tends to be very secular or non-religious. Nós sabemos que nos Estados Unidos a ciência tende a não ser religiosa. For example, 80 or 90% of Americans report that they believe in God, depending on how the question is asked. Por exemplo, sabemos que 80-90% das pessoas dos Estados Unidos dizem acreditar em Deus em função da forma como que a pergunta é feita. But the percentage of college and university faculty members in science who report believing in God is only about 25%. Mas nas faculdades, as pessoas, essa taxa baixa para 25%. Also, only 7% of members of the National Academy of Sciences, the most prestigious organization for scientists in the US, report that they believe in God. E também os membros da Academia Nacional de Ciências, que é o organismo mais bem. This difference between the percentage of the general population who believes in God and the percentage of scientists who believe in God has been present since the early 20th century. Só complementando, os membros da Academia Nacional de Ciências, só 7% acreditam em Deus, e essa diferença entre a população e os cientistas já aparece desde o início do século XX. Even though there are many different religions that one can study, I focus on Christians because they are the majority of the religious population, 2/3 of the population in the US. Mesmo que tenha várias religiões, meus estudos focam nos cristãos, pois são a maioria dos americanos, mais ou menos 55%, 2/3 da população norte-americana. For the dependent variable in the studies, the example studies that I will show you today, I look at trust in science in general or specific scientists. No que nós vamos falar hoje, a gente vai focar especialmente sobre a confiança que as pessoas colocam na ciência e nos cientistas. In other words, I will examine whether learning that scientists are either religious or not religious affects how trusting Christians are, or how much Christians trust science. Em outras palavras, nós vamos estudar se o fato de saber que o cientista é ou não religioso altera a confiança que os religiosos têm na ciência. I specifically hypothesized that learning about how scientists are non-religious would make Christians less willing to trust science.
A minha hipótese era que saber que os cientistas não são religiosos diminuía a ciência, diminuía a confiança que os religiosos têm na ciência. There are two reasons to expect that this might be the case. Tem duas razões de esperar que isso aconteça. The first reason is that perhaps Christians see science as in conflict with their religious values and as not something they are personally interested in pursuing. A primeira variável seria de acreditar que os religiosos não acredito que a ciência pode entrar em conflito com suas crenças e que é um caminho que eles não querem perseguir. The second explanation is that even for Christians who think science is very important, they may feel that other people negatively stereotype their group in science. A outra razão é mesmo que eles acreditam que a ciência seja importante, eles podem achar que o seu grupo de ser religioso pode ser mal visto pelos cientistas. In the next section, I will discuss practical strategies for how this independent variable can be manipulated. Na próxima sessão, vamos ver as estratégias para ver como que nós podemos manipular essa variável. As I mentioned earlier, it is very important when manipulating an independent variable to change only one thing across your two or more experimental conditions. Como eu disse anteriormente, é muito importante a gente alterar somente uma das variáveis no experimento como um todo. Doing this will minimize confounds in your design, where confounds are defined as some other variable that could be responsible for the effects that you see. Dessa maneira, a gente garante que não vai haver a possibilidade de outras variáveis alterar os resultados que a gente está observando. Another strategy is whenever it is possible, you should include a manipulation check in your design. Outra coisa é que, o quanto for possível, precisamos incluir verificações de manipulação dentro do experimento. A manipulation check is a question or a set of questions that assesses whether you manipulated what you intended to. Excuse me, can you repeat, because there was some noise I could not hear. Oh, yes. A manipulation check is a question or a set of questions that assesses whether you changed the one thing across conditions that you intended to change. O que chamou de verificação de manipulação é uma pergunta, um questionário que permite verificar se a gente está realmente alterando somente uma dessas variáveis. There are several ways to manipulate an independent variable, and the way that I will focus on in my examples that follow is showing participants different stimulus materials. Tem várias maneiras de fazer isso. O que eu escolhi fazer é mostrar para as pessoas vários estímulos durante o experimento. Some general examples of this would be showing participants one of two newspaper articles, having participants watch one of two video clips, or having them read one of two scenarios. Uma das maneiras de fazer isso seria, por exemplo, mostrar para os participantes do grupo ler vários jornais, ou videoclipes, ou de ler alguns cenários diferentes. However, a second way to manipulate an independent variable involves exposing participants to different sets of instructions.
Uma outra maneira de fazer isso, de manipular uma variável independente, seria expor os participantes a vários cenários de experimentação. For instance, participants might be asked to write a paragraph about either one topic or about a different topic. Por exemplo, uma coisa poderia ser pedir para os participantes escrever um texto sobre um assunto ou outro. A third way to manipulate your independent variable is to have participants experience actual events in the laboratory or in a field setting. Uma terceira maneira seria pedir para as pessoas viverem efetivamente o experimento, ou no laboratório, ou em campo. It is very important when considering how to manipulate independent variables that you consider conceptual replications. That means manipulating the independent variable in 2 or more different ways across studies. É muito importante pensar na ideia da replicação da experimentação, onde pode replicar o experimento para alterar essa variável de 2 ou 3 maneiras diferentes. As I mentioned, there is the possibility that you will have more than 2 experimental conditions in your design. Como eu falei anteriormente, é possível que você tenha no seu desenho mais, ou seja, 2 ou 3 alterações de variáveis. But if you do this, it is important to keep in mind that the more conditions you have, the larger your sample needs to be. Aí é importante lembrar que a maior quantidade de variáveis vai estudar, maior tem que ser o sample, a quantidade de pessoas que vão entrar no experimento. A amostra. A amostra, maior deve ser a amostra. The final strategy that I will cover for manipulating an independent variable is that if you use deception or give participants false information, then this information should be believable to them. A última estratégia que a gente vai falar é que se for dar às pessoas uma falsa informação, essa informação tem que ser acreditável. Now, here is a concrete example of a study that my colleague and I conducted where we manipulated this independent variable. Vamos ver agora um caso prático que eu e os meus colegas já fizemos, onde observamos uma variável. We pre-registered this study on the Open Science Framework, which is more and more important for researchers to do in order to be transparent about their methods. A primeira coisa é que nós pré-registramos o estudo no Open Science Framework, que é uma forma muito importante para permitir que outras pessoas revisam o trabalho. De transparência. Participants were recruited from the internet, and they all lived in the United States and identified themselves as Christians. Todas as pessoas foram escolhidas pela internet, todos norte-americanos, e todos se denominaram cristãos. In both experimental conditions, and there were 2, participants estimated what percent of 4 different non-religious groups were in the natural and social sciences. Can you repeat that, please? Yes. In both experimental conditions, participants were asked to estimate how many scientists belonged to 4 different non-religious groups. Okay. Nos 2 experimentos, as pessoas perguntaram às pessoas adivinhar ou estimar quantos dos cientistas
pertenciam a 4 grupos não religiosos. However, in the experimental condition, participants did this at the very beginning of the study. Eles fizeram isso bem no início do estudo. And in the control condition, participants did this same task at the very end of the study. Enquanto o grupo de controle fez a mesma tarefa, mas no final do estudo. The reason that we did this was we wanted to remind participants in the experimental condition about how common non-religious people were in science. Nós fizemos isso dessa maneira para lembrar as pessoas que participaram do grupo de estudo o quanto não religiosos são os cientistas. Our prediction was that participants would demonstrate less trust in science in the experimental condition than in the control condition, and our results supported these predictions. A nossa expectativa era que as pessoas do grupo de estudo mostrassem menos confiança na ciência do que o pessoal do grupo de controle, e foi o que os resultados mostraram. Here is another example of a study from this same paper where we manipulated the independent variable, or the number of non-religious scientists, but in a different way. Isto é uma outra apresentação do mesmo trabalho sobre a questão da variável da independência da religião dos cientistas, mas feito de uma outra maneira. In this study, once again, all participants were recruited from the internet and were US residents who identified themselves as Christian. Da mesma maneira, foram pessoas recrutadas pela internet, norte-americano, e que também se identificaram como cristãos. All participants read a research report that was actually not real, that we created for the study, and there were 3 experimental conditions. Todos leram o resultado do experimento, que não era de verdade, antes de começar o estudo, e tinha 3 situações diferentes. The research report in all conditions was titled Science in the United States. Em todos os casos, o trabalho era intitulado Ciência nos Estados Unidos. However, in one condition, participants read and were shown graphs as I depict below, that scientists in the US are mostly atheists. O primeiro grupo foi mostrado os gráficos, onde falava que de uma maneira geral os cientistas eram ateus. In the second experimental condition, participants were told that most scientists in the US were Christians. Ao segundo grupo foi dito que a maioria dos cientistas americanos eram cristãos. In the control condition, participants did not read any information or news report about the number of religious scientists at all. E o grupo de controle não teve acesso, não leu nada sobre a religiosidade dos cientistas. In our results, we found that participants who read about most scientists being atheists trusted science less than either those who read about most scientists being Christian or those in the control condition. E o experimento mostrou que aqueles que leram que os cientistas eram ateus confiaram menos na ciência do que o segundo grupo e o grupo de controle. It's important to note that this is a conceptual replication of the previous study because it shows in a different way that giving participants information about scientists' religious background can affect their trust in science. Então, a gente pode ver que isso é uma variação conceitual do primeiro experimento,
porque é de uma maneira diferente que nós informamos a mesma variável, a alteração da mesma variável para as pessoas. I would like to point out two more things about this particular manipulation. Gostaria de mostrar mais duas coisas diferentes sobre a manipulação da variável. The first is that a good manipulation check for this kind of manipulation would be to ask participants, after they read the news article, approximately what percentage of scientists do you think are religious or not religious? Uma coisa que poderia ter feito é perguntar para as pessoas, depois que leram os artigos sobre os religiosos serem cientistas, os cientistas serem religiosos, o percentual de religiosos que são cientistas. That way, you could make sure that participants are reading and accurately understanding the information. Dessa maneira, você pode ter certeza que os participantes realmente entenderam o que leram. The second thing I would like to point out about this manipulation is that my colleague and I tried to make it as believable to participants as possible. A outra coisa que eu quero apontar é que eu e os meus colegas fizeram um esforço de tornar essa informação acreditável, a mais real que possível. For example, we told participants that between 60 and 70% of scientists were either Christian or atheist. Por exemplo, fizemos questão de dizer que entre 16 e 17% das pessoas, dos cientistas, eram ateus. If we had instead told them that 95% of scientists were Christian or atheist, participants likely would not have believed the story. Por exemplo, se tivesse dito que 95% dos cientistas eram cristãos ou ateus, ninguém teria acreditado. Here is a third and final example about how to manipulate the IV, the independent variable of a scientist's religious affiliation. Aqui uma terceira forma de avaliar essa variável se os cientistas são ateus. This time, I manipulated the religious background of a specific scientist rather than scientists in general. Dessa vez, analisamos a religião do próprio cientista e não deixar isso geral, qualquer religião. Specifically, I wanted to test the hypothesis that Christian participants would trust atheist scientists less than they trust a scientist who is religious. Especificamente, eu queria testar se os cristãos acreditavam menos em um cientista ateu do que se fosse um cientista cristão. Once again, all participants were residents of the United States and Christians. Dessa vez também, todos os participantes eram norte-americanos e cristãos. In this study, there were 3 experimental conditions. Nesse estudo, tinha 3 variáveis, 3 condições de experimento. Specifically, the independent variable was manipulated by having participants read a short passage about a scientist who was either atheist, Christian, or Muslim. Dessa vez, pedimos participantes ler um pequeno texto sobre os cientistas serem ateus, cristãos ou muçulmanos. As a manipulation check, participants indicated afterward what was the religious background of the scientists they had just read about. Como uma forma de verificar, depois perguntamos qual era a orientação religiosa do cientista do qual acabam de ler. And the dependent variable in this study was participants' ratings of how trustworthy they thought the scientist they read about was. E a variável, dessa vez manipulada, foi
o percentual de confiança que pode ter no cientista sobre o qual acabaram de ler. On this slide is an example of the passage that we used in the Christian condition and the passage we used in the atheist condition. Aqui temos um exemplo do texto que foi passado na condição do cristão e na condição do cientista ateu. You do not have to read all of the information in these passages, but I am putting them on this slide because I want to illustrate that only one thing is different between the conditions. Não temos que ler todo o texto, mas só coloquei aqui para vocês verem que somente uma coisa é alterada de um texto para o outro. Specifically, participants in both of these conditions, as well as in the Muslim condition, were told that the scientist was a university professor and had received a lot of awards. Em todos os casos, é dito que o cientista era um professor acadêmico que tinha recebido vários prêmios. However, the one thing that was different between conditions was that participants in the Christian condition read that the scientist was a member of the Christian community, and participants in the atheist condition read the same thing, but that the scientist was a member of the atheist community. A única diferença é que o grupo de cristãos leram que o cientista fazia parte da comunidade cristã e os ateus receberam um texto que falava que o cientista fazia parte da comunidade ateia. Another thing I would like to mention about this experimental manipulation is that we controlled or took into account possible effects of gender. Outra coisa que vale a pena mencionar é que nós levamos em consideração a possibilidade de alteração de resultado em função do gênero. In the United States, women are very underrepresented in science, and so we did not want the gender of the scientist to impact participants' responses. Nos Estados Unidos, as mulheres são muito pouco representadas na ciência e nós não queríamos que essa variável afetasse o resultado. To try to prevent this from happening, we had all male participants read about a scientist who was a man, and all female participants read about a scientist who was a woman. Para evitar que isso aconteça, nós fizemos com que os homens lessem a respeito de um cientista homem e as mulheres a respeito de um cientista mulher. Those are just 3 examples from my own research of how to manipulate the independent variable of whether or not scientists are religious. Estes são 3 exemplos dos meus próprios estudos de como manipular essa variável que é se o cientista é religioso ou não. These examples all involve showing participants different information. Todos os exemplos mostram são a respeito de mostrar aos participantes uma informação sobre o cientista. However, as I mentioned at the beginning of this presentation, there are other ways to manipulate independent variables as well. Como eu falei na minha apresentação, existem outras maneiras de manipular essas variáveis. One way is by having giving participants different instructions across conditions. Uma outra maneira é dar instruções diferentes aos participantes ao longo do experimento. For example, instead of giving participants a news article that said whether most scientists were religious or not, por exemplo, em vez de fazer as pessoas lerem um artigo sobre se o cientista é religioso ou não, we might have asked participants to write down either 3 examples of scientists who are religious or 3 examples of scientists who are not religious. nós poderíamos ter pedido às pessoas escreverem,
Por exemplo, 3 cientistas religiosos e 3 cientistas ateus. This would have manipulated the same independent variable using a slightly different procedure. Dessa maneira, também teríamos manipulado a mesma variável, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Another way to manipulate this independent variable might have been to expose participants to actual events in the laboratory or in the field. Uma outra maneira poderia ter sido, por exemplo, de expor as pessoas a eventos reais, ou no laboratório ou em campo. For example, in the laboratory, for a laboratory study, participants might have either met a scientist who wore a pin on their jacket that indicated they were Christian, or a pin on their jacket that indicated they were atheist. Por exemplo, poderiam as pessoas terem encontrado no laboratório cientistas que usariam nas suas jaquetas um botão indicando se a pessoa é religiosa ou ateia. For this manipulation, participants would have thought that the scientist they met actually had that religious background, when in fact, this was part of the experiment. Dessa maneira, achariam realmente que a pessoa teria essa orientação religiosa, apesar de ser somente um experimento. Now, I would like to briefly summarize the strategies for manipulating independent variables that I have discussed. Gostaria agora de fazer um resumo das estratégias de manipulação de variáveis que nós falamos até agora. Somebody just raised their hand. Should I take that question now? A Kimberly perguntou, alguém levantou a mão, eu gostaria de saber se ela pega a pergunta agora ou depois. I don't think they are make a question yet. So, Okay. Rodrigo Yes. O Rodrigo tem uma pergunta. Rodrigo? Quer fazer agora, Rodrigo? Ok, então, depois. Rodrigo has a question. Okay. Oh, he just said that you can finish. He will ask you afterwards. Oh, okay. So the first point that I made in this presentation today was that it's important to minimize confounds in your experimental design. Okay, I have a problem with confound. Okay. Confundidores. Confundidores. Então, a primeira coisa que ela colocou é a necessidade de minimizar as possibilidades de confundidores. That means that you change as little as possible between your experimental conditions. Isso significa que tem que alterar o mínimo possível entre as condições de experimento. It also helps if you include manipulation checks whenever you can to make sure that you are manipulating the variable that you intend to. É importante, então, fazer as verificações de manipulação para verificar se nós estamos realmente alterando as variáveis que a gente quer alterar. I also emphasize throughout this presentation that it is important that you make the manipulation believable to your participants. Eu também apontei que é muito importante deixar as manipulações acreditáveis pelas pessoas. That is, if you give participants information that is false, they should be likely to believe that it's real. Can you repeat that, please? Yes. That is, if you give participants false information,
it should be information that they believe is true. Yes. Então, se você passa informações errôneas para as pessoas, eles têm que acreditar que elas são verdadeiras. Another strategy to consider is practical issues in your experimental design. Também tem que levar em consideração questões práticas no desenho do experimento. For example, the more experimental conditions you have, the larger your sample size needs to be. Por exemplo, maior a quantidade de variáveis ou de condições, maior deve ser a amostragem. If, for instance, you have 2 experimental conditions and you would like to recruit 100 participants for each condition, you need 200 participants. Por exemplo, se você tem 2 variáveis e precisa de 100 pessoas, então você precisa recrutar 200 pessoas. However, if you instead have 4 conditions in your design with 100 participants in each condition, that number doubles and you need 400 participants total. Se você tem 4 variáveis e precisa de 100 pessoas para cada variável, então precisará de 400 pessoas. Therefore, it is important for you to consider both what you would like to manipulate and the amount of resources and participants and funding that you would need to do so. Então, em função disso, é importante verificar a quantidade de pessoas que vai precisar e as questões financeiras para a elaboração do estudo. Finally, throughout this presentation, I emphasized that you could manipulate an independent variable in slightly different ways across studies. Eu também enfatizei que você pode ter várias formas diferentes de estudar a mesma variável. This is known as conceptual replication, and it is important because it helps you to make sure that the results of your studies apply to several different situations and contexts. É isso que chamamos de replicação conceitual, e isso é importante para mostrar que os resultados do estudo são coerentes em várias condições de experimento. Thank you all very much for being here today. I'm happy to take your questions now. Muito obrigado a todos, agradeço vocês estarem presentes e eu agora posso responder as suas perguntas. Thank you very much, Kimberly. You can stop your presentation and then we can see all of the people here and we can ask you some questions. Então, agora ela parou de apresentar, fazer a apresentação e assim a gente pode vê-la, ver o Sebastian também, ver todo mundo, para conversar um pouco, né? Nós já temos uma primeira questão aqui, que alguém perguntou assim, no caso assim, de uma variável ou de um experimento onde ela quer controlar uma variável e ela mostra alguns textos ou algumas informações para os participantes acreditarem. Isso é ético? Ou a pergunta talvez seja, o que ela faz depois do experimento com relação a essa informação que não era verdadeira, né? Talvez você possa explicar isso para ela. The first question is, when you say that you pass false information to the participant of the study, is this ethical? And what do you do afterwards? That is a great question. Essa é a pergunta do Roberto. Só para avisar para ela que essa é a pergunta do Roberto. Oh, this was the question of Roberto. It is important that when you use deception in an experimental manipulation, that the study has been approved by the ethics review committee at your institution. Quando faz esse tipo de coisa, é importante, esse tipo de coisa de apresentar uma informação errônea, que o estudo seja antes aprovado pelo comitê de ética
da instituição que vai fazer o estudo. That usually involves writing an application to say why you are using deception and why it is important for your research. E geralmente tem que escrever, justificar o porquê da necessidade de fazer essa apresentação de informação errônea e qual é a importância que tem para o estudo. This application should also say or indicate that the benefits of using this deception are greater than any risks to the participant of doing so. E geralmente tem que mostrar que o benefício esperado é mais importante do que os prejuízos que podem ocorrer para as pessoas. The next part of this question was about what you do afterward if you use deception. Sim, a outra parte da pergunta era saber o que faz depois quando a gente usou essa questão da informação errônea. And that is very important as well. What we do afterward is a process known as debriefing. Isso é muito importante. Nós fazemos depois alguma coisa que nós chamamos de devolutiva. When we debrief participants, we explain to them the actual purpose of the study as well as why there was any deception. E ali nós explicamos às pessoas qual é a importância do estudo e por que nós utilizamos essa informação equivocada. We also, during this process, give participants the opportunity to ask the researchers any questions or express any concerns that they may have. E nós damos a possibilidade às pessoas que participaram do estudo a fazer todas as perguntas que querem os cientistas e manifestar as suas preocupações com relação aos assuntos. Acho que ela respondeu bem essa pergunta. Temos outra pergunta aqui que é do Rodrigo, que ele já estava querendo fazer antes, né? Rodrigo, você mesmo quer fazer ou eu posso ler ali no chat? Tá. O Rodrigo pergunta assim, ó, como considerar variáveis étnicas e linguísticas em um experimento? Now the question of Rodrigo is asking how do we consider variables of a linguistic and culture, ethnical variables and linguistic variables? Just to clarify the question, do you mean how do we incorporate differences into our experimental designs, or how we treat those different participants? Aí eu preciso, Rodrigo, confirmar a pergunta. Eu não estou conseguindo achar a pergunta no chat aqui para ler. Na verdade, parece que ela está querendo saber, para entender melhor a pergunta, saber algumas coisas do próprio Rodrigo. Uma das coisas que ela perguntou é como que vai ser consideradas, se ele está querendo saber como considerar essas questões no experimento, ou se ele está perguntando como é que a gente vai olhar isso nos participantes. Pelo menos foi isso que eu compreendi, mas dá para perguntar de novo o que ela perguntou. Acho que é isso mesmo. Rodrigo, suas variáveis dizem respeito a questões étnicas e linguísticas, ou a ideia é como levar em conta aspectos linguísticos e étnicos no experimento? Isso, foi isso que ela perguntou para ele. Então, eu estou perguntando para ele. Será como levar em conta as diferenças entre os participantes, diferenças linguísticas, o de cultura? Diferença cultural, diferenças entre os povos. We are trying to understand his question, Kimberly. Just a minute, please. Talvez se ele falasse fosse mais tranquilo do que colocar no chat, não é?
Rodrigo consegue falar ao invés de escrever? Ele falou como levar em conta os aspectos. Acho que é como levar em conta nos resultados as diferenças culturais e linguísticas. Yes, you can translate it for her. Okay. Kimberly, so we understand that the question is, how do you take in consideration variation of linguistic and ethnical and cultural background in the sample of the person that participated to the study? Yes, one way to do that is if participants are recruited from different backgrounds and you are interested in studying the differences between those backgrounds, you can test whether your effects are different between those groups of people. Uma das maneiras de fazer isso, se a gente quer verificar a variação de um grupo para o outro, é recrutar grupos separados e verificar as alterações de resultado entre cada um dos grupos. However, if you do not expect or want to see any differences between groups, this is why it is important in experimental design to use a procedure called random assignment. Ao contrário, se a gente quer eliminar essa possibilidade de variação, tem que utilizar tem que fazer uma amostragem randômica. Random assignment means that regardless of their individual backgrounds, participants are randomly placed into one of the conditions that you have. Isto quer dizer, na verdade, que as pessoas serão colocadas nos grupos de forma aleatória, sem que haja a influência do seu background histórico, cultural ou linguístico. That procedure, in theory, helps to control for any differences between individual people because they were put in those conditions at random. Isso, em teoria, deveria ajudar a reduzir esse risco, já que as pessoas são colocadas de forma aleatória nos grupos. With that being said, sometimes linguistic and cultural differences are very interesting and they are differences that we want to study. Isto posto, variações linguísticas e culturais podem ser muito interessantes e podem ser motivo do estudo mesmo. In that case, we would want to look at whether the effects of the experimental conditions are different across participants of those different backgrounds. E nesse caso, vamos tentar verificar se os resultados diferem dentro do grupo de estudo entre os vários grupos étnicos que fazem parte do estudo. And that is a slightly more complicated design that is known as quasi-experimental design. Este é desenho um pouco mais complicado, que é conhecido como desenho quasi. I don't know if there is a translation for quasi. Tem uma tradução para quasi, mas seria o tipo de desenho. For example, in the study where I showed participants a passage about a scientist who was either Christian or atheist or Muslim, I might have been interested in how Christian versus atheist participants responded to those passages. Por exemplo, quando nós fizemos o estudo onde havia os grupos, onde nós mostramos que haviam cientistas muçulmanos ou cristãos ou ateus, poderíamos ter tido o interesse de verificar como que o grupo de cristãos responde a um cientista cristão ou muçulmano ou ateu. In fact, in one of our studies, we did examine that, and we found that even though Christian participants trusted the Christian scientist more than the other scientists, atheist participants trusted the atheist scientist the most. Nós até fizemos isso e percebemos que dentro do grupo os cristãos confiam mais nos cientistas cristãos e os ateus confiam mais nos cientistas ateus. Thank you again for that question.
Obrigado pela pergunta. A Eva tem uma questão que vai um pouquinho adiante a essa aí que ela acabou de responder, porque ela faz uma pergunta assim: em sua opinião, professora Kimberly, uma pesquisa pode sofrer credibilidade porque o pesquisador tem ou não uma pertença a uma crença? Se sim, por quê? Then there is the question from Eva, and she's asking that, in your opinion, may a research suffer from credibility because the researcher has or doesn't have a religious belief? And if so, why? That is a very interesting question to me personally, and it is one that I am actually in the process of studying myself. Isso é alguma coisa muito importante para mim, porque eu estou justamente fazendo um estudo baseado nisso também. In many cases, at least in the US, scientists do not openly talk about their religious beliefs. Acontece que nos Estados Unidos, os cientistas não falam abertamente das suas crenças. But there is often an assumption that operates in academia that most scientists are not religious, and that being religious and being a scientist is impossible. Mas tem um tipo de preconceito em que normalmente o cientista não deveria ter crença religiosa, que por definição o cientista não é religioso. Another interesting aspect of this question is that sometimes within academia in the US, the psychology of religion is viewed with some skepticism. Outro aspecto importante é que muitas vezes na academia nos Estados Unidos, a psicologia da religião é vista de forma muito cética. I suspect, and I am currently testing the hypothesis, that this is because many psychologists in the US assume that if you study psychology of religion, you must be religious. Eu assumo, e eu estou testando isso, que deve ser porque se um psicólogo estuda a psicologia da religião, é que por definição ele é religioso. Thank you for that question. Obrigado pela pergunta. Wellington Parece tem uma... que, Uhum. parece que a minha... Eu vou perguntar para ela sobre a pandemia, né? Então, eu faço a pergunta. Vou tentar fazer em inglês, viu, Sebastião? Para treinar. Kimberly, we are living in a pandemic situation. It's very hard to conduct experiments for time like this. Could you give some tips on how to conduct studies with data collection without having to leave home? $1 million question. Yes. Eu perguntei, just let me try to talk in Portuguese the question. Eu perguntei para elas que a gente está vivendo aqui num momento de pandemia, e como é que a gente faz experimento, faz pesquisa com coleta de dados nesse momento, né? Então, se ela tem alguma dica para passar. Please, Kimberly. That is an excellent question, and it is part of the reason why in the past year I have done a lot of online data collection in my lab. Essa é uma pergunta muito interessante, especialmente por isso que há um ano eu faço muita coleta de dados online no meu laboratório. There are different ways to recruit populations online. For example, crowdsourcing platforms such as Amazon's Mechanical Turk and Prolific Academic can help you get access to specific populations. Tem várias maneiras de recrutar pessoas para fazer online, para fazer esse tipo de estudo. Tem ferramenta que eles chamam de crowdsourcing, como o da Amazon. And, sorry, Kimberly, what is the other one? Amazon and... Prolific. Prolific, que permite ter acesso a uma amostragem de pessoas.
sometimes it might also be appropriate and beneficial to recruit participants through social media websites. Nós podemos também fazer recrutamento através de redes sociais. However, in conducting online studies and experiments, it is important to adjust the procedures you use so that they translate well to online delivery. Mas é muito importante fazer uma adaptação dos procedimentos que a gente utiliza para que eles se acomodam bem ao modo online. For example, some forms of deception are not practical to do or not ethical to do with participants that you are not meeting face to face. Por exemplo, essa questão de dar informações, falsa informação, pode ser difícil e nada ética de fazer com pessoas que você não encontra cara a cara. For example, the procedure that I mentioned, where participants might meet a scientist in person who is religious or not religious, could clearly not be implemented in an online setting. Por exemplo, o exemplo que eu dei da pessoa encontrar com um cientista que se identifica como religioso ou não, online não funcionaria. Poderia não funcionar. However, other ways of manipulating the same independent variable, like having participants read a passage about a specific scientist, can easily be done online. Ao passo que, por exemplo, fazer as pessoas lerem sobre os cientistas, isso poderia funcionar muito bem online também. That was a very important question. Thank you. É uma pergunta muito importante. Kimberly. Kimberly, do you think recruitment, online recruitment, can affect or can impact the results? This kind of research could impact the results? The short answer to that question is sometimes. Wow. Okay. But eu perguntei para ela se o recrutamento online e a pesquisa online pode impactar nos resultados. E ela está dizendo que pode dizer, Sebastião, o que ela respondeu. Ela disse que pode ser que sim, talvez. For example, in US populations, online samples tend to be a little bit younger, a little bit more politically liberal than the general population. Por exemplo, nos Estados Unidos, o recrutamento online vai ter uma tendência a encontrar pessoas mais jovens e com um perfil político mais liberal. But if you have an experimental design and use random assignment to conditions, these individual differences, either within populations or between different populations, are a little bit less of a concern. Mas se fez um bom desenho e usou assinamento, ou colocação randômica, essas variações de variáveis ou de condições impactam menos. Another important thing to consider with designing and recruiting another important thing to consider with online participants is that you may need to adjust your experimental procedures and manipulations to translate to that population. Uma coisa que tem que considerar mesmo quando faz essas perguntas online é alterar os procedimentos do experimento para que eles sejam mais adaptados ao modelo online. For example, if I were running an experiment in person with college students in the laboratory, they might need to read a slightly different news article than adult samples on the internet.
Por exemplo, se eu for fazer um estudo que envolve estudantes em laboratório, pode ser que peça para ler uns textos um pouquinho diferentes do que se fosse pedir para adultos online. And that is because these two populations may differ in important ways, and therefore it is critical to make sure that the experimental manipulation you select can apply to that population. Isto é porque as duas populações são muito diferentes, então tem que ter certeza que a adaptação das condições do estudo se adapta também às variações dessas duas populações. Thank you. Obrigado. Thank you very much. É interessante que estou fazendo uma pesquisa, coletando dados com pessoas idosas e, obviamente, está sendo mais difícil coletar dados online com pessoas idosas, ao passo, como você disse, é mais fácil encontrar pessoas mais jovens para fazer a coleta, para participar da pesquisa, né? Eu estou percebendo isso, então, com os idosos. Pode dizer para ela, por favor, Sebastian. Mary said that she's actually doing an experiment online with elderly people, and it's a bit of a challenge, and it's more difficult than if she was doing that with younger people. With elderly people, yes. Yeah. Yes, that is sometimes difficult because elderly people are less likely to know how to use the internet. Sim, falei, isso é verdade, porque as pessoas mais idosas têm mais dificuldade a usar a internet do que os mais jovens. So it is important in that situation to keep in mind that the elderly participants you do recruit might be more knowledgeable about the internet than elderly participants in Brazil in general. Então é importante levar em consideração quando for fazer a amostragem de recrutar pessoas mais idosas, mas que já têm um manejo melhor da internet do que a maioria da população idosa brasileira. Sim, nesse caso nós estamos, não é um experimento, na verdade, nós estamos coletando dados com aplicação de escalas, então não é um experimento. Então, por conta disso, nós temos podido fazer por telefone, ao invés de ser online, mas em princípio era para ser online, mas aí a gente faz por telefone. Pode dizer para ela também, por favor. In fact, she's not really conducting a study, but collecting data on psychological scales, and she's managing to do that by phone and not by internet. It was supposed to be internet, but now they're doing by phone. It's simpler. Yes, I think there are advantages and disadvantages to both telephone and internet data collection. I'm sorry. Ela disse assim que tem vantagens e desvantagens, né, de fazer por telefone ou por internet. Eu concordo com ela, porque aí tem a questão de olhar face a face, né? For example, telephone surveys might be more likely to reach elderly populations. Por exemplo, as pesquisas por telefone têm mais facilidade de encontrar as pessoas idosas. However, they may be less likely to reach younger populations because, at least in the US, many younger people no longer have landlines. Ao contrário do que seria muito mais difícil encontrar pessoas mais jovens, porque nos Estados Unidos as pessoas jovens não têm mais linha fixa. Thank you. There is another question there. Don't you think that from now on, due to the pandemics, research will be more and more online? How to adapt to this, especially considering the difficulties you pointed to this way? Essa é uma pergunta do Alex. Se o Alex quiser expressar essa pergunta também, por favor, fique à vontade, Alex. I think that is very possible, just like we are constantly adapting to different forms of teaching online versus in person, we must also adapt to different ways of doing our research.
De fato, como somos obrigados a mudar as nossas condições, por exemplo, de estudo e de trabalho, faz sentido também pensar em alterar as condições das pesquisas. And there are difficulties specifically with running studies and experiments online, but the more important thing is to be able to adapt to these difficulties. De fato, tem muitas dificuldades de fazer essas pesquisas, mas o mais importante é se adaptar a essa nova condição de fazer as pesquisas. For example, carefully considering how to implement a procedure online with that population and using the internet as a method of delivery is very important. Então, especialmente, alterar as condições do experimento, adaptá-lo para o uso da internet é particularmente importante. There are some things that you can do in person that you would not be able to do online, but there are also other things that you could do online that you would not be able to do in person. E existem situações que você consegue fazer online, que você não consegue fazer, que você consegue fazer presencialmente, não conseguiria fazer online, mas também existem situações que você consegue fazer online que não poderia fazer presencialmente. For example, because I now run a lot of online studies, I can recruit participants from outside of the US if I wanted to. Por exemplo, eu estou fazendo agora muitas pesquisas online e eu consigo, se eu quero, recrutar pessoas de fora dos Estados Unidos, se eu quiser. Thank you for that question. Obrigado pela pergunta. A Fátima. Oi, Fátima, você pode fazer a tua pergunta, por favor. Oi, é porque às vezes eu tô com uma... Não sei, ele está variando aqui meu microfone, mas vou fazer. Bom, em português, né? Então, as diferenças, né, para o tipo de assignment, me fugiu a palavra em português agora. De seleção, né, de recrutamento né, das pessoas para participar dos experimentos, nos estudos, os estudos quase experimentais, né? Porque nesse momento em que ela falou sobre os quase experimentais, né, eu não sei se ficou bastante claro aí para o pessoal, né? Então, aproveitando, pedindo para ela repetir, então, a diferença, destacar as diferenças entre os estudos realmente experimentais e os quase experimentais, né? So, Kimberly, this is Fatima. I made your translation into Portuguese for your video, for our project. Wonderful. Yes, and good to talk to you personally. You too. Do you have some tips for assignment in quasi-experimental studies? And could you highlight the differences between real experiments and quasi-experiments? Just to make it very clear for people who are listening to you today and take you. Mm-hmm. By assignment, do you mean random assignment? Yes, I'm talking about this, yes. Okay, one thing that you can do with random assignment is, for example, to flip a coin if you're running a study in person to determine which condition participants are in. Pode traduzir, Fátima, por favor? Ou Sebastião? Com relação a colocação randômica, uma das maneiras que poderia fazer é fazer simplesmente cara e coroa. And for online experiments, there are survey design programs on the internet that can do random assignment for you. E no que tange a pesquisas online, tem programas de pesquisa online, de survey, que tem essa funcionalidade de fazer o assinamento randômico. That is
when participants log into the study, the computer automatically and randomly puts them into one of the conditions. Quando a pessoa se loga no sistema de perguntas, o software automaticamente coloca ela num grupo ou outro. Automaticamente. The next part of the question was about the difference between a true experiment and a quasi-experiment. Outra parte da pergunta era a diferença entre um quase experimento e um experimento real. A true experiment is when everything, all the conditions, and all the independent variables are experimentally manipulated. Um experimento real é quando todas as condições e todas as variáveis são realmente experimentadas. A quasi-experiment is when you have at least one independent variable in addition to the experimental manipulation that is not experimentally manipulated. E o quase experimento é quando você tem uma variável, uma condição que não pode ser explicitamente manipulada. For example, I told you a little bit about a study I ran where participants read about a Christian, atheist, or Muslim scientist, and participants themselves were either Christian or atheist. Por exemplo, eu falei do experimento que eu fiz, onde havia cientistas muçulmanos, ateus ou cristãos, e o grupo de estudo eram ou ateus ou cristãos. In this case, the independent variable that was manipulated was the religious background of the scientist. Neste caso, a variável independente que era manipulada era a orientação religiosa do cientista. And the independent variable that was not manipulated was the religious background of the participants. E a variável que não estava sendo manipulada era a orientação religiosa dos participantes. Therefore, there were two independent variables, one that was manipulated and one that was not. And that is an example of a quasi-experiment. Então, nesse caso, haviam duas variáveis, uma explicitamente manipulada e a outra não, por isso seria um quase experimento. Thank you. Obrigado. Mais questões, pessoal? Eu acho que eu tenho uma questão aqui. Uhum. Kimberly, one of the most problematic topics in the studies in psychology is that our studies are mostly with weird people. Weird, para quem não sabe, são pessoas, populações como as nossas, né? Então, estudantes universitários, né? Ocidentais, de sociedades industrializadas, ricas, democráticas, né? So, I think the biggest difficulty with online studies is getting away from weird sample, because I think the majority of people able to participate in online experiments are weird people. So to solve this problem. Yes, the one exception to that is the W, or Western, non-Western. Online studies can make it easier to get access to non-Western populations. Uma das exceções seria essa questão, Western, non-Western seria oriental e ocidental, né? E a pesquisa online é a única maneira de poder fazer esse tipo de estudo. However, you are absolutely right that the other components of weird are very difficult to access online. Mas você tem razão, essa outra parte da população que não seria essa descrita pelo Wellington é muito difícil de encontrar online. And that is an ongoing problem in psychology. E isto é um dos problemas que acontece agora nas pesquisas em psicologia.
one thing that I always tell my students is that it's important when discussing your results to be clear about the populations that your results can apply to, as well as which populations your results may not apply to. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante sempre deixar claro a população a qual se aplica o resultado dos estudos, tanto quanto as populações às quais não se aplica o resultado dos estudos. For example, it is very important to consider how your results might have been different if your study had been conducted with a less weird sample. Por exemplo, é muito importante pensar até o quanto os resultados poderiam ter sido diferentes se tivesse feito uma pesquisa com uma população menos weird. There is probably no single study that can explain the behavior of all humans around the world, but we as researchers have a responsibility to communicate how broadly or narrowly our results can be applied. Certamente não existe nenhuma pesquisa que possa se aplicar a toda a humanidade, então nossa responsabilidade como cientista de deixar claro e específico o quanto específicos são os resultados dos estudos. Thank you very much for that question. Thank you for your answer. Kimberly, thank you very much. People are saying that your lecture, your presentation was so clear and very useful. We are very glad to hear you. Pessoal, só estou passando para ela assim que nós ficamos muito felizes de ouvi-la, né? E o pessoal está expressando ali. Nós estamos bem contentes também de receber o Kevin. Kevin está na sala conosco. Então, eu vou dar a oportunidade para o Kevin também dizer alguma coisa. Por favor, Sebastian. Oh, yes, Kevin, we are very proud and happy to have you here tonight. So if you can please say something to us. Yes, I would like to say that if anybody has more questions that you think of later that I could help with, please feel free to email me. I would be happy to talk with any of you. Oh, so nice. Thank you. Ela adicionou que se alguém precisar de mais informação, pode entrar em contato com ela, que ela seria encantada de poder ajudar. Thank you so much for having me. It's been a lot of fun and a real privilege. Muito obrigado por ter me recebido, foi muito agradável e um privilégio. Yeah, we thank you very much, Kim, for taking time to be part of this project. It is wonderful to hear you and to see you and to listen to the wisdom that you're able to share today. Thank you very much. Thanks a lot for having me. Então, Kevin está agradecendo a Kimberly pela troca de informação e de conhecimento. Kevin, would you like to say something else for the group? Boa noite. Boa noite. Perfect pronunciation. That is all. We look forward to watching as your proposals begin to arrive so that we are able to evaluate them. We hope that there is a good turnout. The questions that you were asking tonight suggest that you are having wonderful thoughts and hopefully are preparing some very exciting projects. Então, Kevin diz que, pela quantidade de perguntas, o tipo de perguntas que foram feitas, está todo mundo pensando muito a respeito, então ele espera receber logo mais projetos interessantes. Wellington, você gostaria de dizer alguma coisa?
Eu quero agradecer, então, tanto a Kimberly quanto ao Kevin pelo apoio que tem dado ao desenvolvimento da psicologia da religião no Brasil. So I would like to thank Kimberly and Kevin for the support they gave the psychology of religion here in Brazil. Quero agradecer aos estudantes pesquisadores que têm acompanhado a série de atividades ligadas ao nosso projeto junto a Templeton. I also would like to thank all the students and researchers that followed our activities with the Templeton Foundation. E continuar estimulando que vocês continuem exercitando essa missão de pesquisadores em um país em que a pesquisa é considerada algo menos importante do que outros aspectos. And I would like to thank you and emphasize you to do research in a country where science researching is not as important as other things. E dizer que o estudo científico é algo absolutamente maravilhoso, encantador e mágico. And that scientific study is something magical, wonderful, and charming. Continuem. Please continue. Apesar da dificuldade que a pandemia nos oferece, nós estamos juntos tentando fazer a coisa acontecer. Even with the difficulties of the pandemic, we are all together trying to make things happen. Queria agradecer muito o apoio também da Mary, da equipe dela, da minha equipe, as minhas queridas Fátima e Camila. I would like to thank also Mary and all the teams and my dear Fatima and desculpa, não consegui acompanhar outras pessoas. Camila. Ah, Camila, yes, and Camila. E Sebastian, né? E agora, em especial, agora o nosso querido Sebastian, pela generosidade em nos oferecer o seu tempo, sua capacidade e permitir que a gente consiga diminuir as barreiras de linguagem pela sua tradução extraordinária. And Pode I will traduzir, not que talk senão eu about vou... me, but it's thank you for my help, but it's nothing to think about. I'm pleased to do this kind of translation. Eu agradeço a todos e a todas. Foi uma noite fantástica, extraordinária. As pessoas estão falando ali no chat o quanto foi bacana a apresentação da Kimberly, e nós somos muito gratos e gratas a todo o pessoal que assistiu hoje, que contemplou, aproveitou essa oportunidade que nós tivemos com esse projeto da John Templeton. Agradecemos a visita da Kimberly, do Kevin, de todo o pessoal de São Paulo e todos que estão aqui, todas que estão aqui, né? Então, vou dar boa noite para vocês, um grande abraço e até o próximo encontro. Eu vou pedir, Mary, para a gente fazer como a gente tem feito. Todo mundo abre agora seus microfones para a gente aplaudir, para que eles sintam um pouco da nossa alegria e da... Enfim, vamos lá. Abra os microfones. Thank you. Thank you. Thank you very much. Good evening. Thank you. Thank you very much, Kimberly. Thank you, Kevin, again. Obrigado, tchau. Obrigada, Sebastian. Valeu, hein? De nada. Tchau, tchau. Tchau.